Olá, pessoal. Bem-vindos todos a mais uma mesa de conversa, mais uma roda de papo, uma roda virtual, em que a gente fala sobre todos os meandros da música instrumental. E essa mesa de hoje é uma mesa que reverencia a memória de Letieres Leite, essa grande figura da música mundial, nascido na Bahia, essa grande figura que infelizmente nos deixou há pouco tempo, mas que deixou um legado maravilhoso para todos nós. A gente vai receber hoje aqui dois convidados incríveis, um homem, uma mulher, e eu vou falar um pouquinho assim rapidamente sobre eles, vou pedir para eles darem uma boa tarde aqui, e a gente vai seguir com um papo bastante descontraído sobre educação musical, sobre a vinculação da música instrumental, dos seus realizadores e agentes com projetos de educação musical, com desenvolvimento social. Então, esse é o assunto da nossa mesa de hoje e convido todos a estarem com ouvidos atentos para o que esses dois convidados vão dizer aqui hoje. Então, vou começar com a nossa maravilhosa Anne Rodrigues, que é historiadora, que é produtora e que é ligada ao Instituto Rumpelés. Dá uma boa tarde aí para um boa tarde, né? Não tem tarde. Não. Dá um bom dia, dá um olá. Dá um oi, dá um salve. Oi, gente, obrigada pelo convite do Fibra, né? Eu sou Anne Rodrigues, estou professora no Instituto Rumpelés, onde eu trabalho desde a sua criação. Já fui coordenadora pedagógica e faço parte do conselho curador do Instituto. E trabalhei de 2013 a 2021 com Letieres Leite, primeiramente na composição do seu pensamento intelectual ali, depois para as atividades pedagógicas. Atualmente, eu me debruço sobre essa metodologia que ele deixa, né, esse legado do UPB, em pensar projetos de educação que dê conta das nossas formas de fazer música, e também trabalho com a perspectiva dos direitos humanos dentro do processo educativo. Coisa linda, Anne. Bem-vinda. Obrigado por aceitar estar aqui com a gente nesse papo. E o nosso outro convidado, você está na Bahia, né, Anne? Eu estou na Bahia. Beleza. E o nosso outro convidado também está no Nordeste. Ele é natural de Campina Grande, da Paraíba. Ele é um baita sanfoneiro de oito baixos, né, de uma família que é referência na execução do fole de oito baixos, nessa afinação transportada, que aqui no Brasil também é conhecido como afinação nordestina, né? Que é o Luizinho Calixto. Boa tarde, bom dia, não sei nem mais o que é, mas bem-vindo, Luizinho. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês, com você, Marcelo, com a Anne Rodrigues. Prazer enorme. Eu sou Luizinho Calixto, né? Sanfoneiro de oito baixos, e sou professor de sanfona de oito baixos, contratado. Dou aula no Centro de Arte e Cultura da Universidade do Estado da Paraíba, sediado em Campina Grande. No momento, eu estou em Fortaleza, de férias, mas resido em Campina Grande. É lá que eu vendo meus peixinhos. Que maravilha, que maravilha. Bem-vindos os dois. Esse papo vai ser muito rico. E eu vou fazer umas perguntas, mas vocês fiquem livres para, se quiserem interferir, perguntar uma coisa para o outro, a gente está aqui aberto a tudo, a que esse papo seja o mais descontraído possível. Eu vou começar perguntando para a Anne Rodrigues como é que surgiram o Rumpelézinho e o Instituto Rumpelés. Como é que funciona essa relação com o aprendizado, a troca e a experimentação nesses projetos? Bom, o Rumpelézinho, com esse nome, né, ele surge em 2013, né, após a gente aprovar um edital da Natura Musical, mas o processo educativo do que institucionalmente virou em 2013 o Rumpelézinho começa há 30 anos antes, com Letieres Leite, na AMBA ainda, né,
da Escola de Artes da Bahia, que ele criou, que era sediado no bairro de Nordeste de Amaralina. E ali ele foi fazendo as primeiras experimentações do que ele chamou de universo percussivo baiano, que é um método teórico e metodológico, tanto de arranjamento, tanto de educação musical, ou seja, de aprendizado sobre teoria musical, aprendizado de execução musical, baseado no estudo das claves rítmicas, né? E, nesse processo, a educação sempre esteve do lado de Letieres. Inclusive, nos últimos anos, era o que ele tinha mais focado mesmo, assim, estabelecer o seu laboratório musical, o Rumplezinho, como uma parte importante da sua carreira, e por isso, inclusive, deixou livros sobre o seu método. Aí, o que é que acontece? Que a vida, a história é muitas coisas, né, gente? Ela não é só institucional. De lá para cá, tipo, lá de 30 anos para cá, até 2013, quando a gente vai se institucionalizar e vai criar o Instituto, é uma demanda social mesmo, é uma demanda do quantos alunos a gente já conseguia acessar, impactar, a necessidade de se estruturar. Porque, assim, quando a gente pensa nas tecnologias sociais que nós, pessoas negras, criamos, a gente entende que a gente vai fazendo depois que a gente vai se institucionalizando. Isso é uma parte, inclusive, muito do movimento social, fruto da dificuldade que a gente já tem acesso ao capital para subsidiar nossos projetos sociais, educacionais, de tecnologia, de cultura, de arte, enfim. É sempre aquela batalha. Luizinho sabe, enquanto artista nordestino, do lugar que eu estou falando. Então, a gente precisou se institucionalizar mesmo para poder conseguir projetos de incentivo, para deixar um legado cultural, para, institucionalizar não era apenas criar condições materiais objetivas, que isso era importante. Era também para poder emitir nossas publicações, criar a editora, ligar uma escola junto com o Instituto, ter um braço de educação, ter um braço só de workshops para atingir pessoas fora da Bahia, fora de Salvador, ter um braço só de pesquisa, tanto que no último ano nós executamos uma pesquisa sobre uma análise histórica baseada em UPB sobre o samba. Então, o Instituto nasce por conta disso. Dentro do nosso projeto musical, dentro do nosso projeto metodológico, a gente defende o método universo percussivo baiano, como eu falei. Então, a gente tem aulas que são de teoria musical, aulas que começam no corpo, tem uma metodologia específica que, no momento mais oportuno, eu posso explicar ela, como funciona o passo a passo da aula. A gente tem aula de história, e no primeiro ano também tivemos aulas de tecnologia musical. O interessante é que a gente fez a opção metodológica pelo formato de laboratório. Por que laboratório? Porque a grande genialidade é exatamente entender que o conhecimento não se encerra. Então, nem a pesquisa, existe sim um formato de uma aula, existe sim uma teoria que é o UPB, mas a sua pesquisa não está encerrada, né? Finalizada. Então, isso é muito nítido na generosidade que Letieres tinha, do que ele pensava que tinha que ser a música e a educação musical. Nós optamos por um formato de laboratório, por seguir no rumo da experimentação. Experimentar, você sempre tem uma clave nova para você descobrir, né, gente? Sempre tem uma coisa nova na música para você explorar. Então, a gente faz essa opção metodológica de laboratório. E a gente trabalha com jovens de 12 até 32 anos. Sensacional saber mais sobre isso, Anne. Muito legal. Eu tive a oportunidade de ver um pedacinho do documentário, né? Fiquei encantado assim com o processo dele mostrando, dele sempre do Letieres, né? Fazendo sempre as experimentações pelo corpo, fazendo os músicos, mesmo os que não são percussionistas, né? Todos eles têm que aprender a clave, têm que sentir aquilo para poderem se inserir na música, né? Da maneira como ele faz, né? Então, eu fiquei realmente encantado com esse... muito importante essa observação, porque isso dentro do método, isso é um dos principais princípios, né? A ideia de corpo-partitura, que é uma referência também do Muniz Sodré. Porque, primeiro, a música está no corpo. E, se você acessar o podcast dessa pesquisa sobre o samba da Bahia, tem um podcast, inclusive, que fui eu que executei, que fiz, junto com meus alunos, a clave para além do ritmo. Então, lá vocês conseguem entender e compreender, por exemplo, o que Letieres pensou e passou para os outros alunos, a sua colaboração sobre as funções melódicas e harmônicas da clave, como ela se estrutura, inclusive, dentro da própria voz.
É bem tipo assim, a clave ela não é sobre o ritmo, né? Não é percussivo que estamos falando de uma epistemologia de produzir música, né? Se você pensar que o samba, que todas essas pessoas que construíram o que chamamos de música preta ou brasileira, né? Forjada de MPB, que esse único P de popular é só para não assumir que ela é preta, essa música preta popular brasileira, a clave ela está em toda a melodia, ela está em todo o percurso. Então, se interessar vocês aí que estão escutando, assistindo, pode ir lá no YouTube, esse podcast no Instituto Rompilés, sobre a clave para além do ritmo. Sensacional, Anne. Vou passar a bola aqui para o Luizinho. Luizinho, deixa eu te perguntar. Já vou perguntar logo sobre o seu método, né? Eu sei que você é criador de um método para a sanfona de 8 baixos nordestina e que você ensina de iniciantes a avançados, né, no instrumento. Acho que é uma coisa muito ampla, né? Como que você transformou e adaptou esse ensino, que é de tradição oral, né, ou digamos assim, autodidata, né? As pessoas sempre tiveram essa coisa de tradição oral. Até o Renato Borghetti, que toca a mesma gaita, só que no sul, com outra afinação, ele também fala isso, né, de que o tipo de ensino da gaita sempre foi oral. Mas como é que você fez para transformar esse ensino que seria oral, né, e que ainda pode continuar sendo, mas como que você transformou isso em método escrito? Olha, isso é uma história bem interessante, né? Porque é o seguinte, eu entendo muito pouco ou quase nada de teoria musical. Tá? A necessidade de ter alguma coisa assim no mercado era muito grande, né? A primeira vez que eu fui convidado para dar uma aula, uma explicação sobre a sanfona de 8 baixos na afinação transportada, eu me neguei porque eu não sabia nem começar, nem como que eu ia fazer isso, porque eu não entendo nada de teoria musical. A grande maioria dos sanfoneiros de 8 baixos, todos tocam de ouvidos, certo? Inclusive eu toco de ouvido, né? Eu me lembro assim que Dominguinhos falava, assim, o povo bota isso na minha frente, mas não entende nada disso. Ele entendia muito pouco, né? Então, a partir daí, eu fui insistindo com essa história de dar aula e tal. Quando foi um belo dia, para não ficar remoendo muito uma coisa só, quando foi um belo dia, eu pensei, eu digo, meu Deus, eu preciso criar alguma coisa necessário que tenha alguma coisa que possa me ajudar, porque muita gente interessada em querer aprender a tocar sanfona de 8 baixos e outros que já tocavam queriam aperfeiçoar a técnica. Agora, muitos, uma quantidade muito boa, não entendia o instrumento. Pegava no instrumento, tocava o que queria, mas se você dissesse, faz um dó, o cara não sabia onde era. Faz um acorde menor, um acorde maior, ele não sabia, não, eu não sei o que é isso, não. Eu toco qualquer coisa, mas não sei, não entendo de acorde maior, se é menor, não entendo nada disso. Pelo menos isso eu entendo. Então, quando foi um dia, eu estava numa sala de aula e tinha uns 5 alunos, e me veio assim, foi uma coisa mandada por Deus, me veio assim da ideia de pegar um papel e 2 canetas. Por quê? A sanfona de 8 baixos, vou mostrar aqui. A sanfona de 8 baixos, que é isso aqui, né? Então, aqui ela tem 21 botões, certo? E 8 baixos na esquerda, né? Tá aqui os 8 baixos. E aqui 21 botões. Então, aqui cada botão desse você abre um som, fecha é outro. Então, eu fiz as contas. Essa fileira aqui, elas são 10 botões. Essa daqui são 11. Eu copiei 10 e copiei 11. Usei as 2 canetas, uma
no processo de abrir e outra no processo de fechar. Fiz o teste com os alunos, eles foram aprovados nesse teste, isso foi coisa muito rápida, porque eu expliquei como funcionava, copiei só a introdução de Asa Branca e falei para eles, olha, vocês vão ter que descobrir que música é essa. Deixei eles lá e fui tomar um café. Passei uma meia hora, dei bastante tempo, né? Porque a sanfona de baixo é um instrumento complicado, é um instrumento que tem esses problemas, né? Não obedece escala musical. Aqui é o seguinte, você tem um dó maior, não tem dó menor. Você tem um ré menor, não tem ré maior. Você tem um mi, o acorde de mi menor, mi maior. Tem fá maior, não tem fá menor. Tem sol maior, não tem sol menor. Então, é meio complicado, né? Para não dizer complicado e meio. Então, deixei os alunos lá. Quando eu voltei, alguns disseram, estou achando parecido com Asa Branca. E os outros também foram no mesmo caminho, né? Pronto, descobri o fio do problema, né? O calo. Em seguida, eu digo que isso vai virar um manual. Eu chamo de manual. Aí criei um manual com as escalas dos tons, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A partir daí, passei a copiar música, né? Eu copio uma música tipo, né? A princípio, não é música para se tocar com esse instrumento, nessa afinação. Mas eu gosto dessas coisas para tirar o aluno do limitado campo de tocar só forró, baião, shot, arrastapé, os mais afoitos tocam choro, né? Então eu consegui tirar. Eu copio muita bossa nova, muito bolero, né? E por aí vai. Então, no meu manual, eu copio essas músicas, chega algum aluno e pede para copiar outra coisa, uma música de Chico Buarque, que ele tem vontade de aprender a tocar. Então, eu copio tudo, passo tudo para o manual. Então, eu não chamo de método, eu chamo de manual. Então, esse manual eu criei, é o que tem me ajudado e tem ajudado muitas pessoas que querem aprender a tocar a sanfona de 8 baixos, mas a dificuldade é grande porque, por exemplo, eu tenho um aluno em Rio Branco, no Acre. Lá, a dificuldade de se tocar com esse transporte de afinação é muito grande. Então, o cara adquiriu o manual, eu passo aula para ele pelo WhatsApp, ele já está tocando mais da metade das músicas do manual, que atualmente são 38 músicas. Eu tenho alunos em Portugal, eu tenho alunos, enfim, espalhados pelo Brasil todo e tiram as dúvidas assim pelo WhatsApp, né? Uma coisa que eu não gosto muito é que só tem eu fazendo esse trabalho, que eu gostaria muito de ter pelo menos uns 10, que a coisa já tinha andado mais rápido, já teria crescido muito, mas, infelizmente, só tem eu, mas em breve, se Deus quiser, teremos mais pessoas fazendo esse trabalho. Mas você, Luizinho, você já está fazendo a sua parte, né? Eu tenho certeza que você está plantando tantas sementes, né? Tantos alunos seus que vão vir aí com novas ideias, né? Sem dúvida, esse seu manual ainda vai ser muito explorado por muitos alunos, por muita gente. E você é professor do curso de extensão de uma universidade, né? Imagina, você está colocando a gaita, né? A sanfona de 8 baixos num lugar muito importante, né? Um lugar que é a academia, que é um lugar que tem outra, às vezes uma outra linha de pensamento, mas que você
trazendo esse instrumento para um lugar que é importante, né, também de ele estar, né? Então, eu queria que você falasse, só antes de eu voltar para a Anne, se você pode falar um pouquinho sobre a diferença da sua sanfona de 8 baixos para a gaita que é tocada no sul. Se você pode falar um pouco, eu sei que existem vários tipos de afinação, né? Você toca, porque esse tipo de gaita, para explicar para o pessoal aqui que está nos assistindo, você abre, soa uma nota, né, com o botão. Aí você fecha com o mesmo botão, soa outra nota, não é isso? É verdade. Olha, quanto às outras afinações, eu não tenho muito assim para falar, porque é o seguinte, uma vez eu estava no Recife, eu e o Renato Borghetti, e estávamos dando uma entrevista para a Globo, e a repórter fez uma coisa que ninguém havia feito antes. Ela pediu para eu tocar na sanfona do Borghetti e pediu para ele tocar na minha sanfona. Foi uma coisa engraçada, porque eu não conhecia, como até hoje, eu conheço quase nada da afinação natural, que é a afinação do Borghetti, nós chamamos de natural. Né? Como também era a afinação do Pedro Sertanejo, né? Pai do Oswaldinho, baiano, de Euclides da Cunha. Né? A Anne certamente conhece a história, né? Que é o pai do Oswaldinho. Então, eu conheço muito pouco. Quer dizer, eu tenho vários amigos que tocam na afinação natural, mas a afinação em si eu conheço muito pouco, não posso falar da afinação. Só lhe digo o seguinte, é mais fácil de tocar do que essa transportada. Eu conversando com Mirko Patarini, que é um dos maiores acordeonistas do mundo, ele é presidente da marca Scandale. Ele me disse que, na época, conhecia 10 afinações desse instrumento no mundo, que ele viaja o mundo todo. Né? E ele me disse que a mais difícil que ele viu é exatamente essa, tocada por nós, nordestinos, né, brasileiros. Ele disse que o que ele viu lá é meio complicado, mas ele disse que não chega nem a 50% de dificuldade desse instrumento aqui, devido ao manejo do abrir e fechar, porque é que você faz um acorde maior, não pode fazer menor, porque as notas que compõem o acorde, uma é na carreira de fora abrindo, a outra é na carreira de dentro fechando, e você não tem como assoviar e chupar cana, não é verdade? Então, é complicado até para explicar, quanto mais para tocar. Então, é isso, ainda tem mais essa válvula aqui, que nós chamamos de abafador, que é para exatamente fazer isso aqui. Ó. Você está tocando uma música que é fechando, e aqui chegou quase no fim, a nota seguinte é fechando. E aí? Você tem que abrir rápido para dar vazão e tocar. Não é verdade? Então é isso. É um instrumento muito complicado, mas também é um instrumento que tem um som muito bonito. E foi o primeiro instrumento do avô do Daniel, seu Luiz Gonzaga. Foi o primeiro instrumento de Dominguinhos. Foi o primeiro instrumento de Sivuca. Então, tem uma importância muito grande para a música, a sanfona de 8 baixos. Com certeza, a herança aí do mestre Chicão, de seu Januário, né? Esses pais que passaram esse legado oralmente, né, para os seus filhos, e que depois esses filhos vieram a ser quem foram, né? Tanto o Gonzagão quanto o Dominguinhos, Sivuca, todos de família musical como a sua, né, Luizinho? Muito, muito legal. Eu vou voltar aqui então para a Anne e fazer mais uma perguntinha para ela. Anne, como você acha que o aprendizado musical pode dialogar com o estudo da história? Como que os projetos relacionam outros saberes ao estudo da música? Essa pergunta ela é maravilhosa, né? Porque ela é uma pergunta que eu respondo há muito tempo, do porquê que numa escola de educação de musical se tem uma aula de história. Bom, o processo
das claves rítmicas, da chegada das claves rítmicas no Brasil, ela é feita a partir de um processo muito violento histórico, que é a escravização das populações africanas, né? Então, o que a gente elabora de música aqui é o que dá para se fazer, né? É sempre pela oralidade, é nisso que eu me encontro, por exemplo, com o mestre Luizinho Carlisto. A gente faz pela necessidade de fazer, né? Não porque a gente achou que seria o caminho certo. A gente foi fazendo, foi vendo que estava certo. E uma das coisas que se perde na história é justamente os protagonistas dessa história, né? Essa história ela foi contada durante muito tempo por outras pessoas que não eram a gente, o que chamamos de história da música, né? Quando você entra dentro dos cursos universitários, quando você entra dentro dos espaços supostamente de saber legitimados na sociedade, que é a academia, porque eu acredito que onde se faz música há legitimidade, independente se está dentro dos muros ou fora dos muros da academia. Inclusive, penso que a coisa mais atual da vida para a universidade é romper os muros, e isso é a perspectiva que as políticas afirmativas, desde o início de 2003, têm pautado. Não é à toa que o mestre Luizinho Carlisto está dentro de um curso universitário, né? Não é porque é especial, é porque não existe mais uma possibilidade de pensar essa educação sem pensar na gente. E o que é a história? Qual o papel social da história dentro de um curso de música? Que a pessoa, ao tocar, ela mais do que tocar, ela sabe o que ela está fazendo. A responsabilidade, uma música não morre. A música não morre. Se a música não morre, quando você executa o som que você propaga para o universo, você precisa saber a história daquela música, como ela veio, da onde ela foi feita, qual a sua referência. Porque durante muito tempo, o projeto colonizador chamado Axé Music estabeleceu um novo ritmo do verão, que nada mais era do que claves ancestrais rítmicas como o Ijexá, como o Kabila, como o Vassi, que se tocava muito antes dentro dos espaços religiosos, como o terreiro de Candomblé. E era um novo ritmo, e, na verdade, era a percussão, os instrumentos de percussão que estavam ali levando, né, tudo aquilo. Então, assim, entender a história é defender, por exemplo, que as pessoas construam suas próprias narrativas. Então, assim, a gente entende a clave, a gente entende de onde ela veio, em que lugar supostamente, né, porque você não consegue precisar exatamente, então você cria referenciais de tempo histórico, de verossimilhança, da onde aquela clave veio, se ela é banto, se ela é sudanesa, qual é o diálogo que ela chega no Brasil, quais são as mudanças que acontecem, porque, por exemplo, todo mundo só toca Ijexá de mão, mas onde as comunidades Ijexá estão na África, ela não necessariamente é a nação dos candomblés que tocam ela, porque todo candomblé praticamente toca Ijexá de mão. Então, isso é uma configuração dessa técnica de tocar aquela clave de mão, foi passando pelos diversos territórios nas formas de existência, ou seja, a dinâmica da escravidão impõe que as pessoas estivessem com outras pessoas dentro da comunidade africana, que é muito diversa, são milhares de tribos, milhares de formas, milhares de técnicas musicais, e algumas conseguiram ser preservadas e outras não. Mas o que a gente sabe é que, na história que foi contada, os protagonistas eram outros. Então, quem ganhou dinheiro com a Axé Music não foram as pessoas negras. Quem ganhou o protagonismo de fazer um dos maiores movimentos da contemporaneidade não foram os percussionistas. E e foram estas pessoas que fizeram isso. Então, por isso que a história é importante. Uma outra perspectiva é você fazer formulação de conceito. Você não dá mais dentro da perspectiva de arte contemporânea que você tem, a virtuosidade não basta mais, sabe? Você tem que estar conectado com outras coisas. E, inclusive, acho que de todos os segmentos artísticos, a música, a educação musical dentro dos mundos da universidade é a mais careta possível, né? Aí você vai pegar a disciplina de História da Música, a História da Música europeia. E por que a gente é tão eurocêntrico? Se a gente tem uma lei federal aprovada desde 2003, que obriga o ensino das matrizes africanas, e clave rítmica não é matriz africana, a experiência do terreiro de Candomblé é a experiência mais bem-sucedida de combate ao racismo, gente. Ali foram preservadas a música, a história, a forma e a técnica de construir instrumentos, a ressignificação dessas formas e dessas técnicas, né? A culinária. Então, assim, é muito importante entender a história para poder defender essa música que a gente acredita.
Sensacional, Anne. Eu compartilho muito dessa tua visão sobre a universidade que tem que romper com esses muros, né? Que tem que ir para a vida, para ver que música que está sendo feita na rua, né? Eu percebo, eu fui aluno da Unirio aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou sanfoneiro e assim, imagina, eu fico pensando, por exemplo, só falando da minha seara, né? Eu que sou sanfoneiro, eu fico imaginando como que hoje, ainda hoje, não se tem métodos, por exemplo, livros, né, de partituras de Dominguinhos, de Sivuca, tem pouquíssima coisa sobre Luiz Gonzaga. Então, assim, se eu tivesse ali dentro da universidade tentando estudar algum desses caras, eu ia morrer na praia. Então eu tive que ir para a rua. Eu tive que ir para os forróis, eu tive que ir para a roda de choro, eu tive que ir, sabe? Eu fiquei assim, eu percebi que ali eu ia estudar Mozart, Bach, Beethoven, um Ernesto Nazaré, uma Chiquinha Gonzaga assim pincelado, mas é isso que você falou, um modelo eurocêntrico que parece muito defasado para os dias de hoje, porque a gente precisa, né? E essa lei que você falou de 2003, né? Onde que a gente vai incluir, de fato, a música brasileira? Onde é que isso vai entrar na universidade? Quando, né? Quando que os professores vão, não só os professores, mas quando que esse ensino vai ser transformado, né? E precisa de pessoas como você, pensando e falando dessa forma, né? Você ia falar. Eu ia falar, porque assim, tem uma coisa que eu defendo, e o seu Luizinho pode aqui, eu acho que ele vai concordar comigo. Tem coisa que a barra de compasso não dá conta dos micro-ritmos, sabe, a polirritmia é um negócio assim, muito pequeno, microsons que são responsáveis pelo nosso swing. Então, assim, muitas das vezes você não tem... No Armobilese a gente faz associação de diferentes técnicas, porque como a gente é um laboratório, então a gente usa as tecnologias da oralidade, do corpo partitura, e a gente, quando precisa, também vai falar sobre contraponto, vai falar sobre teoria musical. Porque precisa, porque é uma linguagem universal e a gente está formando estudantes para o mundo, não é para a gente. Né? A gente tem que preparar as pessoas para o mundo, as pessoas são do mundo, não é nossa. Mas o importante saber é que na rua tem sim suas técnicas. Um ditado musical que você faz paracatapum, 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 isso é um ritmo, isso é uma técnica de educação, isso é uma metodologia. A gente tem que definir isso como riqueza, ela não está na escrita. A escrita é um referencial eurocêntrico, a oralidade é um referencial de diferentes populações, dentro e fora da África. Então, o que se aprende na rua é uma técnica, é um saber, que ele consegue se transformar para o ambiente educativo e pedagógico, mas que, na verdade, não tem o prestígio e o respeito necessário. Tanto que a gente ainda consegue, até nós mesmos, pensar, por que não é uma metodologia? Por que só um manual? Metodologia é tudo que faz a sinapse cognitiva. Se você conseguiu chegar em alguém através de um conhecimento que a pessoa movia a pessoa e você moveu alguma coisa na pessoa, botou para ela tocar 1, 2, 3, 38 músicas, você está criando um método. Então, a rua tem um método. Ele só não é respeitado. E o que a gente quer fazer agora é respeitar os métodos que nossos antepassados criaram, sabe? Respeitar o método que a família de seu Luizinho e tantas outras famílias criaram. Falei sério. Muito legal, Anne. Mas eu vou continuar contigo mais um pouquinho. Luizinho, espera só mais um pouquinho. Ai, não. Fala com ele também. Não, vou falar com ele, claro. A gente tem tempo ainda. Ainda tem tempo. Temos tempo. Ô, Anne, e qual o diálogo desses projetos que você faz parte com outros projetos? Você falou um pouco, querer sair um pouco de Salvador, da Bahia. Então, qual o diálogo desses projetos com outros projetos fora do Estado e mesmo fora do Brasil que buscam essa mesma relação de aprendizado em relação a essa música matricial? Vocês têm esses braços? Então, estamos passando por um período muito sensível. Não está fácil, não está ok para ninguém lá dentro, porque tem coisas que só Letchares fazia, ninguém mais fazia, e a gente tinha uma forma de se organizar e é muito difícil você se reorganizar 2 meses depois. Antes da passagem do maestro, nós tínhamos os workshops, que era... Eu já cheguei, inclusive, a dar um workshop
pelo Recôncavo e pela região metropolitana com ele, e ele já deu workshops em Cuba, nos Estados Unidos, na Alemanha. Ele saía para fazer justamente essas oficinas, esses workshops do método dele e repassar isso adiante. Isso sempre existiu. Além disso, a gente já se comunicou com algumas instituições de ensino, como no México, né? Satroca, o Instituto de Arte no México. Então, isso um pouco agora a gente está entendendo como vai ser, né? Como é que a gente segue daqui. O que nós temos de concreto agora é que a gente vai apostar no segmento online, que a gente já tinha um projeto aprovado, um curso aprovado enquanto ele estava em vida, né? Eu acho que, sei lá, caí, não sei. Não, voltou já a sua câmera, estou te vendo. Então, nós tínhamos esse projeto aprovado pelo Natura Musical que nós vamos executar, que é o método PB online, então, assim, a gente consegue sair da Bahia e o objetivo é esse. Nós temos uma perspectiva de pensar como é que a gente segue uma outra forma que é de iniciação musical, porque nós não somos uma instituição de iniciação musical, a gente, na verdade, já pega alunos que já tiveram esse primeiro contato, por isso tem processo seletivo. Isso é um horizonte que a gente quer fazer. E existe também as publicações e os conteúdos de podcast, né? No passado, ele já fez oficinas em diferentes países, mas agora a gente está assim, tendo como base mesmo o conteúdo que está online, né? No YouTube, os métodos, os podcasts, as oficinas gravadas para as pessoas fora. E a gente também tem as publicações, o livro dele e alguns artigos que ele lançou. Isso é a forma que a gente tem de acessar pessoas fora de Salvador, porque com a partida no Maestro, não dá mais para fazer os workshops, a gente está analisando como a gente vai seguir. Existe já uma orientação da gente quer, enquanto estrutura ali de instituto, utilizar, né, estar juntos, trazer para perto da gente as pessoas que foram formadas por Letieres, que é a nossa primeira turma do ano 1 do Rumplezinho, que é a turma de 2013 2014, né, que é uma turma que passou muito tempo trocando com o maestro e trabalhando. Inclusive, a maior parte faz parte do coletivo Rumplezinho, que é uma parte do nosso laboratório que faz apresentações musicais e explica um pouco o método para fora dos muros da escola, para fora dos muros do instituto. É assim que a gente está tentando se ajeitar, meu amor. Maravilhoso, é uma fase de reestruturação, com certeza. E tenho certeza que vocês vão conseguir essa semente que foi plantada por ele e que pessoas como você estão levando adiante. É um orgulho saber disso, saber que vocês estão com esse projeto dessa continuidade, né? Muito, muito importante. Axé para vocês. Luizinho, Sim. eu queria saber agora uma coisa mais pessoal sua, né? Porque você pertence a um seio familiar de respeito no Nordeste e no Brasil inteiro, que é uma família de sanfoneiros de oito baixos, né? De uma linhagem assim. É Seu de Deus, que é seu pai, Zé Calixto, Bastinho Calixto, João Calixto e Luizinho Calixto, você, né? Todos tocando o mesmo instrumento. Então, assim, como que é nascer numa família de artistas, todos exímios tocadores que gravaram discos, cada um ao seu estilo, mas todos que isso, eu acho que essa coisa que você falou, né, de que você gosta de tocar músicas de outros estilos, né? Você falou do João e Maria, que é uma valsa, você falou do bolero, você já expandiu o teu pensamento dentro de um instrumento que é supostamente limitado, né? Você já expandiu para mostrar que ele não é tão limitado assim, né? Então, assim, o que você aprendeu dentro de casa, o que depois você tirou e que virou um caminho seu? Fala um pouco da tua história, da tua casa, da tua vivência e depois de como começou a tua vida profissional, né? Os caminhos que você escolheu. Fala um pouco para o pessoal. Bom, em primeiro lugar, né, a música entrou na minha vida através dos ouvidos, né? Meu pai já era um exímio tocador de sanfona de oito baixos
E assim como o Chicão, pai de Dominguinhos, meu pai era mestre, ele consertava, fazia todo tipo de serviço com a sanfona de 8 baixos. Então, a partir daí, eu aprendi a tocar pandeiro, né? Que eu venho da escola do Jackson, tive o prazer de tocar pandeiro para o Jackson e tive o prazer de tê-lo como pandeirista para mim. Então, vem daí. Primeiro entrou o ritmo na minha vida. Né? Eu, com 7 anos, tocava zabumba, tocava pandeiro, e com 8 anos. Agora, engraçado é que, em Campina Grande, nós tínhamos o programa Forró de Zé Lagoa, apresentado pelo compositor Rosil Cavalcante. Então, eu escutava que nós não tínhamos rádio. O rádio que nós tínhamos era do vizinho. Então, eu escutava o programa pelo rádio do vizinho. Eu escutava e aquilo ficava gravado na minha mente. No dia seguinte, eu pegava um estofado de cadeira, fosse um pedaço de madeira, né, com estofado, eu colocava no colo, solfejava a música que eu tinha escutado na noite passada e mexendo com um pedaço de madeira, como se fosse uma sanfona, isso com 8 anos. Solfejando aqui e mexendo com a madeira. Nisso, a minha mãe, que não tinha assim muita experiência com a música, falou para o meu irmão Zé Calixto, disse: Zé, quando você vier do Rio, traga uma sanfoninha para Luizinho, que eu acho que ele também vai tocar. Né? Porque Zé Calixto já gravava. Bastinho ainda não gravava, mas estava pertinho de gravar. Então, Zé Calixto, quando veio do Rio, trouxe uma sanfona de 8 baixos, e quando eu peguei, fui pegando e tocando. Né? Então, a partir daí, a sanfona de 8 baixos entrou na minha vida e a música também. Né? Depois, Zé Calixto, o que eu tenho para falar sobre Zé Calixto? Eu acho que tudo que eu falar é pouco, porque Zé Calixto é um cara que tem sabe, assim, um conteúdo musical e pessoal tão grande, e muitos conhecem, acho que 80%, 90% da história de Zé Calixto. Bastinho começou tocando sanfona de 8 baixos, mas depois enveredou para a música com letra, passou a gravar cantando e se descobriu como diretor artístico. Então, Bastinho foi um grande descobridor de talentos, né? Dirigiu muita gente famosa, como é o caso de Genival Lacerda, a mim mesmo, meu primeiro disco, que eu gravei em 76, foi dirigido por Bastinho e pelo Carlos André, o Oséias Lopes, Bastinho foi assistente de produção dele. Tudo que Bastinho sabia fazer na arte de direção musical, aprendeu com o Carlos André. Né? Então, a partir daí, eu fui para o Rio na eminência de gravar o primeiro disco, gravei. Depois, os anos se passaram e eu passei 5 anos no Rio, voltei para Campina Grande, mas Campina Grande estava muito diferente. Eu vim conhecer Fortaleza e aqui fiquei e fui fazendo amizades com músicos que não eram forrozeiros. Eles tocavam forró, mas não eram forrozeiros. O campo deles era outro, era bossa nova, era, enfim, tudo que não fosse muito ligado ao forró e principalmente choro. Então foi aí que eu passei a aprender novos ritmos, novas histórias musicais, como é o caso de valsa, tangos, boleros, frevos e principalmente choro, porque quando se falava em choro, até hoje, quando fala em choro com um sanfoneiro de 8 baixos, ele se arrepia todo, diz: Ave Maria, não, aí eu não vou, não, isso aí é coisa pesada. Então, eu com esse pessoal, eu me senti estimulado a tocar choro, porque choro é uma música de uma responsabilidade tão grande, que tem choros que você vai tocar, você tem que se preparar psicologicamente, né? Devido ao histórico do choro, principalmente para se tocar
numa sanfona de 8 baixos. É complicado. Então, foi a partir daí que eu comecei a descobrir um campo novo para mim com a sanfona de 8 baixos. Por quê? Zé Calixto já tinha a história dele. Abdias já tinha a história dele. Geraldo Correia, Pedro Sertanejo, Gerson Filho, Severino Januário e outros. Eles já tinham o campo deles formado. Então, o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que vir com um fato novo, tinha que vir com uma nova história para poder demarcar um território para mim. Então, foi assim que eu vim tocando essas coisas, mostrando também que a sanfona de 8 baixos não é um instrumento tão limitado quanto se pensa, que ela não só toca forró, shot, baião, arrasta-pé, que ela pode tocar esses ritmos todos que eu falei, mesmo porque uma vez eu fui contratado por um cara lá de Natal para tocar, mas ele disse, eu não quero que toque forró. Ele disse, tá, então você contrate outra pessoa, porque você chegar para um forrozeiro, contratar para trabalhar, dizer que não quer que o cara toque forró, eu vou tocar o quê? Ele disse, te vira. E eu fui lá e tive que preparar um repertório que era uma coisa nova na minha vida, porque uma coisa é eu tocar uma música que eu gosto em casa, outra coisa é eu mostrar uma música de público com a sanfona dele do baixo, um instrumento complicado. E assim foi feito, eu me senti estimulado para seguir tocando e compondo essas músicas, principalmente choro, valsa, tangos, boleros, até shot. Alguns shots que eu faço instrumentais, ele é diferente de tudo que você já ouviu sendo tocado por uma sanfona de 8 baixos. Então, eu procurei esse caminho e, graças a Deus, hoje estou aqui contando a história. Maravilhoso, maravilhoso, Luizinho. História linda da sua família. Eu queria te perguntar mais uma coisinha. Se você Sim. vê diferenças hoje, acredito que você veja, né? Porque você está há tantos anos, você falou que seu primeiro disco é dos anos 70, né? Portanto, há mais de 40 anos atrás, né? Então, que diferenças que você vê entre os sanfoneiros de 8 baixos lá da sua geração, Gerson Filho, Severino, e até mais antigos, né? Que diferenças você vê entre esses sanfoneiros da tua geração ou mais antigos e os sanfoneiros da atualidade? E se você acha que os sanfoneiros, se é que há diferença, se isso se deve à sua contribuição como professor? Olha, Marcelo, em parte, a diferença que eu vejo é que, na época que nós tínhamos esses todos que você falou, nós tínhamos o rádio ao nosso favor, né? Porque antigamente tudo quanto é rádio tocava, tinham programas que tocavam música de raiz, principalmente a sanfona de 8 baixos. Eu me lembro de uma vez que eu fui para uma emissora de rádio, radiodifusora em Caruaru, e presente ao vivo, estávamos eu, Zé Calixto, Pedro Sertanejo, Zé Milton, Oswaldinho, Camarão, Azulão de Caruaru, Azulão da Bahia. Olha, 8, tinha mais gente que eu não consigo me lembrar. Nesse dia, o pico foi a quase 100 de audiência, todo mundo curtindo. A diferença para hoje em dia, certo? E na época nós tínhamos tanto sanfoneiro de 8 baixos, de nome, todo mundo gravando e vendendo muito disco e tocando. Hoje em dia, as gravadoras não querem mais gravar um disco de sanfoneiro de 8 baixos, certo? Programas que tocam a sanfona de 8 baixos, quase que você não tem. Hoje em dia, até para você entrar na emissora de rádio, você tem dificuldade, porque é tudo fechado. Hoje em dia é tudo no computador, só toca o que está programado. Não adianta você querer entrar numa rádio, deixar um disco para tocar, você não vai conseguir, né? E os sanfoneiros que estavam começando naquela época, eles tinham um estímulo, né? Que era Zé Calixto, Abdias, Geraldo Correia, Gerson Filho, Pedro Sertanejo, e por aí vai. Hoje em dia, eles não têm estímulo para tocar, né?
Então, eles tocam assim em casa, não querem se dedicar para aperfeiçoar a técnica de tocar. Eu não digo todos, né? Mas alguns que não fazem parte, não estão assim próximo a mim, que eu estimulo, né? Se tiver que chamar eles de preguiçosos, eu chamo, né? Eu faço parte de um grupo que tem quase 80 sanfoneiros de 8 baixos, e eu chamo eles de preguiçosos porque eu me incluo no meio, porque antigamente eu praticava 5 vezes por dia. O meu irmão Zé Calixto falava, cara, não sei como é que você aguenta. Você, toda hora que eu olho, você está com um instrumento e tocando, e tocando, e tocando, e tocando, e tocando. E, claro, eu tenho que aproveitar que eu estou com boa vontade, o instrumento acha bom ser abraçado por mim, então eu tenho que ficar aqui praticando. Hoje em dia você não escuta uma música no rádio, os sanfoneiros não têm onde tocar, né? A verdade é essa. Não é por causa da pandemia, é porque antes da pandemia eles já não tinham onde tocar, o espaço que tinha era muito pequeno, os cachês que se oferecem são, consequentemente, muito pequenos, então o estímulo está lá embaixo. Então, é a diferença que tem daquela época que você falou para hoje em dia. Muito legal, muito interessante essa tua visão, Luizinho, é verdade. E falando de música instrumental, então, né, a gente sabe que o espaço já é muito restrito, né, que o espaço, a música instrumental já é um rótulo, né? É Então, verdade. já é um rótulozinho ali que fica no cantinho da prateleira, né? Então, a gente precisa muito desmistificar esse lugar da música, né? Que é música, né? Perfeito. Então, mas é muito interessante essa tua visão. Anne, vou voltar para você. Você acha, deixa eu perguntar aqui, ver como é que eu vou formular isso. Você acha que no aprendizado da música instrumental não, falei errado. Você acha que no aprendizado da música orquestral, né, aquela música Sim. grupo, né, aquela música que é tradicionalmente associada à formalidade europeia, você acha que é possível trazer para a centralidade da criação musical a clave, a percussão, a coisa no corpo? Eu acho que eu já sei essa resposta, mas eu acho que você pode desenvolver mais um pouco. Assim, eu não acho, não. Achar, eu não acho, não. A história está aí, ela existe. Olha a Orquestra Rumpelés. A história está escrita, entende? A Rumpelés, por exemplo, a organização da Rumpelés, da orquestra, ela é em formato de U, em referência ao Orixá Ogum. Nada ali é por quê. O lugar onde a percussão vai para frente e se coloca de smoking é para fazer uma relação semiótica com a música e dizer que ali está nosso ouro, ali está nosso prestígio, e que sim, é possível, dentro de uma educação de música orquestral, você fazer abertura de vozes, você falar de contraponto, você falar de clave, você falar de dinâmica. A Orquestra Rumpelés é o maior exemplo disso. A Orquestra Rumpelés levou 3 prêmios da música brasileira da última edição presencial. E eu acho que, se tiver de novo, ele vai levar, mesmo depois de ter feito a passagem, mais 3 prêmios, porque o disco que vem aí, você não tem noção do que vai ser. É tipo de tirar o fôlego. Então, assim, isso existe. É porque o que é que acontece? A música orquestral, como você já disse, ela está referenciada na música europeia, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, os foguedos, onde milhares de pessoas tocam ao mesmo tempo. Quando você pensa os encontros de sanfoneiros, gente, tem encontro de sanfoneiro que dá 200 pessoas tocando ao mesmo tempo. Se você não for o lindo da dinâmica, se você não saber tocar bonitinho, tiver tudo dentro do seu corpo, assim, ao pianíssimo, vai ficar complicado de você executar com seus pares a música que você deseja. Então, isso já existe. Isso não é novidade. O que a gente está tentando dizer é o que o senhor Luizinho Calixto disse. A gente quer que mais pessoas estejam aqui no próximo Fibra. A gente quer que mais pessoas repassem
essas metodologias da oralidade, da intuição, do corpo, do método que não é a barra de compasso e que ela pode ser utilizada quando for necessário, mas ela não é a centralidade. E que a música orquestral ela não é sinônimo de música europeia. Ela é sinônimo de um formato de organização de grupo musical, que pode ser um quarteto, que pode ser um quinteto, que pode ser um power trio e que pode ser, sim, uma orquestra. E a Rumpilés não é a única, porque, se você lembrar, na Bahia também tem a Afro Sinfônica. Então, a gente está, graças a Deus, aí já tomando o que é nosso. Sensacional. E só lembrar, né, ao pessoal que está nos assistindo, que essa coisa do ensino oral, né, e do autodidatismo, né, quantos gênios da música popular brasileira que a gente não tem que aprenderam de ouvido, né? A gente está diante de um aqui, que é o Luizinho, mas a gente tem Dominguinhos, a gente tem, se for falar dos sanfoneiros, aqui são todos praticamente, né? O Sivuca aprendeu a ler depois e a escrever, mas ele aprendeu mais velho, o Hermeto Pascoal também, mas as sanfoneiras, né? A Chiquinha Gonzaga, a Terezinha do acordeon. Se a gente for pegar os músicos daqui, o Ginga, o Caetano, Gil, Chico Buarque, todos tiveram aprendizados não formais, não acadêmicos dentro da música. E isso não os torna menores na sua arte e nas suas possibilidades, na sua expansão artística, né? Então, é muito interessante porque isso que é a Rumpilés é a cara do Brasil, na verdade, né? Então, e sabe qual é o curioso? É que, por exemplo, é uma coisa muito comum na Bahia, no estado de Alagoas, as filarmônicas. E olha que curiosidade, as filarmônicas passam as primeiras iniciações musicais no formato da leitura de partitura, na escrita musical, a partir da partitura, porque você tem outras formas de escrita musical, né? Que não é só ali o papel de pauta. E isso é uma coisa super comum no interior da Bahia, assim, sabe? Muitas pessoas não sabem, mas muitos músicos da Rumpilés não são de Salvador. Inclusive, eu tenho o maior respeito pelo papel social que as filarmônicas cumprem, pô. A gente às vezes fala assim que não tem essa educação musical, teórica, porque talvez a gente não tenha conseguido aprofundar, né? Porque são cursos também de iniciação musical, e você tem os níveis de educação musical. Mas as filarmônicas, elas cumprem um papel muito importante, gente, sobretudo na formação de musicistas de sopro, né? Eles vêm de lá, então muito músico da Rumpilés é do interior da Bahia, fruto da responsabilidade social que as filarmônicas fazem isso é secular, assim, é uma tradição, assim. É muito interessante, porque isso que tem na Bahia, que você está falando das filarmônicas, aqui no Rio de Janeiro é representado pelas bandas de música, né? Por exemplo, eu tenho um grande parceiro aqui, que é o trompetista, o Silvério Pontes. Ele é cria da banda de Laje do Muriaé. Você já ouviu falar em Laje do Muriaé? É uma cidadezinha no interior, mais ao norte do Rio de Janeiro, e que tem uma banda de música lá que é centenária. Tem mais de 100 anos e a banda existe até hoje. Tem o maestro, tem o pessoal lá dos sopros, da percussão, eles têm aulas, né, daquela coisa, a convivência musical entre eles, mas também tem um pouco de aula de teoria. Tenho outros amigos também de banda de sopro que são de uma outra cidade chamada Cordeiro, que também são gênios, assim, porque às vezes pintam um maestro lá, que é um cara que tem uma metodologia nova, às vezes nem a partitura, às vezes é isso que você falou, é uma coisa que a pessoa pensou um método, como o Luizinho pensou dele, da forma que ele falou, eu peguei 2 canetas, um papel, não sei o quê, e inventou uma coisa que deu certo, cara. Então, nossa, que papel fundamental, assim, que não precisa ser o cara numa cadeira com uma partitura e falando, olha, né, esse lugarzinho aqui é o dó, né? Nada contra, mas assim, que a gente tenha essa abertura e essa, assim, eu tenho muita admiração por esses projetos, assim, que a gente nunca ouve falar, mas que estão lá, ó, existindo assim há muitos e muitos anos. Eu vou voltar para o Luizinho. Olha, gente, estamos acabando o nosso tempo, hein? Temos mais 5 minutos. Eu falei que ia correr. Eu queria voltar para o Luizinho, porque eu li uma coisa no
no teu release, Luizinho, que você é reconhecido por ser o primeiro artista brasileiro a cantar e se acompanhar com a sanfona de 8 baixos. É real isso? Porque isso a sanfona de 8 baixos, acho que por causa dessa coisa de ser vista como um instrumento mais limitado, que toca certos tipos de música, realmente é raro, né, a pessoa se acompanhar cantando com 8 baixos. Como que é isso? Realmente é raro, é muito complicado. Mas eu gostaria de deixar bem claro que eu não sou o primeiro. Quando eu surgi fazendo isso, já há alguns anos atrás, eu tinha amigos, eu posso até aqui citar, Negrão dos 8 baixos, que era baiano e parece que era de Serrinha. Eu acho que Negrão era de Serrinha. Ou Serrinha ou Lagoinha, eu sei que terminava com Inha. Então, o Negrão já fazia isso antes de eu entrar no ramo fonográfico, né? Então, não sou o primeiro. Faço isso nos meus shows, porque se você ficar antigamente, né? Ficar só tocando, as pessoas reclamam. Ué, é só isso, ninguém canta nada, é só música instrumental. As pessoas ficam cansadas daquilo. Hoje, não. Hoje em dia, nós temos eventos que é destinado só para música instrumental. Os caras falam assim, olha, eu estou lhe contratando, mas não quero que cante nada, eu não quero que ninguém cante nada, é só instrumental. Aí é comigo mesmo, eu deito e rolo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho um negócio aqui para lhe mostrar. Opa, mostra, mostra. E olha lá, eu sei que você toca mais instrumentos, né, Luizinho? Aí, ó. E agora vai. Até a Anne vai ficar impressionada. Esse instrumento aqui foi o último que seu Luiz Gonzaga tocou. Depois desse instrumento, ele não tocou mais, porque ele já estava. Ele tocou com essa sanfona aqui de cadeira de rodas. E teve um dia que ele me ouviu tocar uma música só. Aí ele ficou impressionado, porque me ouviu tocar uma música e resolveu me dar de presente. Então, isso aqui é uma relíquia que eu guardo. Passou um ano, não, passou 8 anos no Museu Cais do Sertão, no Recife, e agora eu pedi de volta, estou com ela aqui em casa para ver se não perco a prática de tocar, nem que seja um pouco. Eu não quero só isso, para mostrar. Que coisa linda. Diante desse fato maravilhoso, eu acho que a gente já acabou de estourar aqui o nosso tempo. Então, eu vou fazer as considerações finais. Quero agradecer demais a esse papo muito rico que tivemos aqui hoje com Luizinho Calixto, com Anne Rodrigues. Muito, muito obrigado pela presença de vocês. É a parcela nordestina que temos aqui nas nossas mesas, essa mesa que reverencia a memória de Letieres Leite. São muitas mesas que a gente está apresentando aqui nesse Festival Fibra. Eu queria agradecer muito a Sarau Agência de Cultura, a toda a sua equipe, no nome da maravilhosa Andréa Alves, essa mulher visionária, essa produtora aqui do Rio de Janeiro, que tem projetos maravilhosos com música, com teatro. Quero agradecer ao patrocínio do Instituto Cultural Vale, que proporcionou toda a realização desse festival. E, queridos, Luizinho Calixto, todo o meu agradecimento. Anne, meu agradecimento. Foi muito bom, foi muito rico saber dos projetos de vocês, saber das opiniões de vocês e saber que a gente não está sozinho. Eu também sou professor de música aqui no Rio, sou professor de sanfona, tenho uma orquestra sanfônica aqui no Rio de Janeiro, da qual eu sou o maestro, e me identifico demais com as visões de vocês, né? Com essa coisa do que a gente só realiza quando a gente quer fazer, né? E quanto que a gente precisa se profissionalizar, se institucionalizar, né? Tudo isso a gente vai descobrindo no processo. Então, todo o meu carinho para vocês e meu agradecimento em nome de toda a equipe do Fibra.
Tá bom? Um abraço, Marcelo. Um abraço, Anne. Agradeço a todos. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Eu agradeço o convite. Obrigada, Marcelo. Obrigada, seu Luizinho. E espero ver vocês em breve. E aí, achei para todo mundo. É Deus isso quiser, aí. vou muito à Bahia. Quero me encontrar aí na Bahia, tá bom? O senhor vai me encontrar. Menino, sabe o que eu estava pensando? Eu sei que o tempo estourou. Eu vou conversar com o senhor para o senhor fazer uma formação desse método do senhor para replicar o método do senhor, a formação de professores no método Luizinho com a lista de 8 baixos. Converse comigo. Ok. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Vou passar os contatos, hein? Vou passar os contatos de um para o outro, hein? Beijo, gente. Obrigado a todo mundo que participou da mesa aí. Que Obrigado. Valeu.